Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando consolo, né? Porque essa é a missão da doutrina espírita, né? Esclarecer, consolar. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: higiene da alma. Pois é, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão, não é? Então vamos lá, gente. Olha, vocês já perceberam que irritação não soluciona problema algum na nossa vida, né? Nem as nossas contrariedades aí não vão modificar as coisas que acontecem. Nós nos desapontamos às vezes, é verdade, mas o tempo passa, né? Faz o trabalho dele e a gente percebe que às vezes aquele desapontamento, né, era nada, só fez a gente não trabalhar adequadamente, né? O nosso mau humor não modifica a nossa vida, né? A nossa dor não vai impedir o sol de brilhar, né? Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, e brilhar sobre bons e maus, como diz Jesus, né? A nossa tristeza não vai conseguir iluminar nem o nosso caminho, nem o caminho das pessoas. O nosso desânimo não vai edificar nada, nem ninguém. As nossas lágrimas jamais substituirão o suor que a gente precisa verter em benefício da nossa própria felicidade. Nem mesmo as nossas reclamações, que nós temos o hábito de reclamar enormemente, né? Elas não farão, nem a nós, nem aos outros, um só grama de atitude ali, de simpatia, né? Ninguém vai ter simpatia pelas nossas reclamações. Então não estraga o dia, não estraga o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina, como diz André Luiz, a desculpar infinitamente, né? Construindo e reconstruindo sempre para um bem maior, para o bem infinito. Emmanuel tem uma mensagem no livro Reconforto, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, cujo tema é na higiene da alma. E Emmanuel vai explicar para a gente que o perdão, né, é comparável a uma água, né, que lustra, que ilumina ali o espírito, né, lava as nódoas, né, lava aquele mal-estar que a gente sente quando alguém erra conosco, né? Mas nós não nos alegraremos se a gente se apresentar aí, se a gente se exibir com as vestes salpicadas de lama. E nem mesmo nós vamos nos resignar a conduzir todo dia o lixo da própria casa, né, nas nossas mãos. Se a gente se obriga a cada manhã aqueles rituais de limpeza, de higiene, né, começando pelo nosso próprio corpo, a gente acorda, vai lá, lava o rosto, né, às vezes toma um banho ali pela manhã, escova os dentes, cuida da nossa aparência, né, para que a saúde e a higiene estejam ali, né, presentes no nosso dia a dia. Por que então a gente, no terreno da nossa própria alma, a gente fica guardando lixo, a gente guarda ressentimento, a gente guarda mágoa, se melindra, guarda os dissabores, né, ante a conduta do outro. É a mesma coisa que a gente transportar dentro de nós, né, os lixos, os detritos, intoxicando a nós mesmos, intoxicando a nossa vida.
Quando a gente guarda isso, né, quando a gente guarda sentimentos como ódio, por exemplo, a única coisa que a gente está fazendo é render culto ao desequilíbrio, né? Quando a gente maldiz as pessoas, né, a gente está abrindo verdadeiras chagas no nosso íntimo, né? Quando a gente censura por censurar, a gente está ferindo a esperança do outro. Então, portar ódio, gente, é como carregar lixo na alma. Por isso que vale a pena pensar que essa força descontrolada, descompensada, nessa força desnorteada em que o ódio se traduz, serve só para fazer com que a gente morra sempre um pouco mais a cada dia. Né? A gente precisa pensar nessa questão. Como é que a gente está lidando com esses sentimentos? Né? Ódio é o amor que adoeceu. Porque a mesma energia, gente, que a gente usa para construir, com ódio a gente usa para destruir. A mesma criatura que a gente dirigia aquele olhar de ternura, né? A gente hoje, com ódio, dirige aquele olhar furioso. Então, gente, vamos pensar, né? Que não tem sentido, depois de milênios da visita de Jesus à Terra, depois de todos os seus ensinamentos, né? Ele que propôs amar os nossos próprios inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Não faz sentido, gente, alimentar esse lixo, essa força, né, que é a raiva, o ódio. Isso só faz mal a nós mesmos. A gente pode até, por algum momento, prejudicar alguém, né, através da calúnia, da maledicência. Mas olha, no fundo do vaso da nossa alma, quando a gente faz isso, ficam aquelas borras, né, como café ali na xícara, aquela mancha, né, que é criada pelo ódio. Então vamos nos lembrar, gente, que todos nós temos necessidade de desculpar o outro. A desculpa é recíproca, né, para que no fim da nossa caminhada aqui, da nossa estrada, né, a gente não esteja ali carregando, né, um, uma sacola atulhada de pedras, né, dos nossos próprios erros. Vamos recordar, né, o reconforto que a gente recolhe da palavra de estímulo, né, da bênção, de alívio, que afaga o nosso coração, quando as nossas próprias faltas são recebidas pelo outro com tolerância, né, com perdão, sem condições, né? E aí sim a gente vai ter certeza, se a gente agir com o outro da mesma forma, a gente vai ter certeza de que todo o mal vai desaparecer, né? Para que o bem permaneça. Então, ante esses detritos da maledicência, usa aí a vassoura das boas palavras, né? Ante o lixo do sarcasmo, silencia. Ante a crueldade, né? Os vermes da crueldade, mobiliza aí o remédio do socorro cristão. Ante os vírus da cólera, da irritação, pratique a prece, que é profilaxia. Ante o pessimismo tóxico, né, acenda a claridade do bom ânimo. Ante a ociosidade, que é puro veneno, mobiliza os seus melhores recursos de serviço. Ante a incompreensão, plante caridade. Ante aqueles micróbios da desconfiança, incentiva a sementeira da sua própria boa vontade e da fé. Entre as moléstias do amor, ante as moléstias do amor próprio ferido, né? Pratique o perdão incondicional e incessante, porque Jesus, gente, não é só o nosso divino orientador, é também o divino médico da nossa vida. Então vamos procurar no Evangelho, né, as justas instruções para a nossa higiene espiritual, para a higiene da nossa alma. E assim a gente vai entrar em harmonia sempre com a lei do nosso Pai.
Então, hoje, agora, sempre, seja onde for, do jeito que você estiver, aprenda a esquecer tudo aquilo que representa inutilidade na caminhada. Procura a luz da compreensão e do amor, que tudo renova, né? Nós estamos aí a caminho da vida maior. Então, vamos renovar esse caminho fazendo esta higiene, não guardando nada de ruim dentro de nós, tirando o lixo, botando ele para fora, né? Então, vamos guardar conosco, na nossa experiência, sempre que o mal reponte, né? Sempre que a gente seja caluniado, sempre que alguém erre conosco, não guarde rancor, mágoa, raiva, ódio. Ao contrário, faça uma prece, né? Porque no silêncio da sua intimidade, você vai encontrar a ferramenta do perdão. Façamos nós a higiene da nossa alma. Coloquemos o lixo para fora. Nada de raiva, nada de rancor, de mágoa. Banhe o seu espírito com a claridade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.